Fala galera, tudo tranquilo? Tudo joinha? Espero que sim. Eu sou o Sérgio Cacciola e hoje eu vou levar até vocês um pouquinho sobre Teorema de Thevenin. Andaram me pedindo em uma videoaula que eu fiz, eu deixei mensagem de que iria fazer essa videoaula e aqui está ela. Como a videoaula ficou um pouquinho grande, eu estou dividindo em dois módulos. Eu estou fazendo um circuito mais simples no módulo 1 e na aula 2 estou fazendo um circuito um pouquinho mais complicado. Tá? Em seguida estarei soltando, não sei se um ou se mais duas videoaulas a respeito do Teorema de Norton. Ok? Espero que vocês gostem e então vamos lá. Venham comigo! Muito bem. Hoje vamos falar sobre o Teorema de Thevenin. Portanto, vamos tomar um circuito, inicialmente um circuito simples, tá? Composto por uma fonte e 3 resistores. A fonte denominada V1 com tensão de 10 volts, o resistor 1 com 10 kΩ, o resistor 2 com 10 kΩ e o resistor 3 com 20 kΩ. Ok? Então, o que nos diz o Teorema de Thevenin? Ele estabelece que qualquer circuito linear, é bom até frisar, circuitos lineares, tá? Visto de um ponto em aberto, pode ser representado por uma fonte e uma impedância, um resistor. Ou seja, este circuito poderia, segundo Thevenin, ser representado por esta simplificação. E isso nos facilita bastante nossos cálculos em nossos projetos. Ok? Digamos que nós tivéssemos um circuito bem mais complexo aqui, trocar tudo isso por 2 componentes fica muito mais simples. Como fazemos esses cálculos? No circuito de Thevenin, nós temos aqui a fonte, que é denominada como fonte de Thevenin ou VTH, e a impedância da fonte, ou resistor, que é colocado em série com esta fonte, que é chamado de RTH. Como calculamos tudo isso? Vamos lá. Vamos olhar esse circuito deste ponto a B. Ou seja, seria o circuito visto daqui. Ok? Então, se olharmos aqui, a fonte de Thevenin, ela é exatamente a tensão que mediríamos se colocássemos um multímetro no ponto AB, que é exatamente a queda de tensão em cima deste resistor R3. Tá certo? Deste nó a este nó. Para calcular a queda de tensão neste resistor, precisamos calcular a corrente que circula nesta malha, que passa por esse resistor e que vai gerar esta queda de tensão. Vamos começar por aí então. Vamos esquecer esta tomada, divisão aqui, e vamos nos concentrar nesta malha. Esta malha 1, esta fonte vai gerar uma corrente que vai correr o circuito por este sentido. Eu vou chamar isso aqui de I1. Para calcular I1, nós temos, segundo a lei de Ohm, que calcular os resistores, a equivalente desses resistores, e dividir a tensão pelo resistor equivalente. Então vamos começar calculando o resistor equivalente disto aqui. Aqui nesse caso, partindo da fonte, nós temos um resistor de 10K, que é o R1, em série com um resistor de 20K, que é nosso R3, em série com um resistor de 10K, que é o nosso R2. Então, o nosso resistor equivalente nesse caso são 10 com 20 e 30, com mais 10, 40 kΩ. Ok? Este é nosso resistor equivalente para esta malha. Para calcular a nossa corrente, ainda, segundo a lei de Ohm, o nosso I1 vai ser igual a tensão, que é de 10 volts, dividido pelo resistor equivalente, que acabamos de calcular, que são 40 vezes 10 elevado à terceira potência. Isto aqui vai me dar uma corrente igual, vamos chamar nossa calculadora, e vamos colocar aqui 10 dividido por 40 vezes 10 elevado à terceira potência, nos dá 0,00025 amperes. Para simplificar, 0,25
miliamperes. Ok? Eu sei que no R3 vai passar aqui uma corrente de 0,25 miliamperes. Então, se eu tenho uma corrente de 25, quanto de 0,25 miliamperes, qual a minha queda de tensão? Vou chamar de VR3, que vai ser igual, isso aqui é a nossa VR3, tá? Que vai ser igual ainda, segundo a lei de Ohm, a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Então, neste caso, vai ser o meu R3 vezes I1. Tá? Então, a minha queda de tensão no resistor 3 é igual a 20 vezes 10 elevado à terceira potência, vezes 0,25 vezes 10 elevado a menos 3. Isto aqui vai dar um VR3. VR3 vai ser igual, vamos pegar a nossa calculadora, essa corrente vezes 20 vezes 10 elevado à terceira potência, que vai ser igual a 5. Então, o nosso resultado aqui são 5 volts. Isto aqui são 5 volts. Então, se medíssemos com o voltímetro neste ponto AB, teríamos a leitura de 5 volts. Então, este 5 volts é exatamente a nossa fonte de Thevenin, nosso VTH. Ele é igual a 5 volts. Tá? Primeira etapa calculada. Vamos calcular agora a nossa resistência de Thevenin. O resistor de Thevenin, ou a impedância de Thevenin, ela é calculada, vamos tirar isto aqui, com base com a visão no ponto AB, como eu falei inicialmente. Então, vendo o circuito por aqui, eu tenho que fazer o cálculo da impedância. Segundo Thevenin, nós substituímos a fonte de tensão por um curto. Então, o circuito passaria a ser este aqui. Vejam que no lugar da fonte de tensão, eu coloquei um curto-circuito. Bom, então, olhando do ponto AB, o que eu tenho? Eu tenho um resistor 1 em série com o resistor 2 e em paralelo com o resistor 3. Vamos fazer esses cálculos para determinarmos o valor do RTH, do resistor de Thevenin. Então, eu vou chamar de RTH. Ele é igual à soma de R1 com R2 em paralelo com R3. Ok? Então, o meu RTH ele vai ser igual ao meu R1, que é 10K, em série com mais 10K, em paralelo com 20K. Tá? O meu RTH vai ser igual a 20K em paralelo com 20K. Como sabemos, no cálculo de paralelos, de circuitos, de resistores em paralelos, de mesmo valor, o resultado é a metade desse valor, ok? Então, o resistor de Thevenin, nesse caso, vai ser igual a 10, que é a metade, quilo-ohms. Perfeito? Então, acabamos de calcular aqui o valor de 10 quilo-ohms. Perfeito. Vamos checar se isso está correto. Eu vou fazer uma simulação e vamos mostrar que esse circuito está perfeitamente calculado. Então, eu tenho aqui o nosso circuito inicial. Deixa eu dar uma ampliada nele. Aí melhora a visualização. Nosso circuito inicial, formado pelos 3 resistores e a nossa fonte, no qual eu coloquei mais um resistor em paralelo de 10K e um voltímetro em cima desse resistor nos pontos de visão nosso, que eram os pontos AB, ok? E em cima do nosso equivalente de Thevenin, está aqui a fonte de 5 volts e o resistor de 10K conforme nossos cálculos, eu coloquei o mesmo circuito, 10 kΩ no resistor e o nosso voltímetro em cima desse resistor. Vamos ligar a simulação e, se os cálculos estiverem corretos, a mesma leitura no circuito 1 terá que ser visto no equivalente ou na abstração de Thevenin.
E podemos verificar aqui que está corretíssimo. Lemos 2,5 volts, 2 volts e meio em cima desse resistor que eu coloquei e 2 volts e meio em cima deste outro resistor, segundo o Thevenin. Percebam então que todos os cálculos que eu quiser fazer daqui para lá, fica muito mais fácil eu trabalhar com 2 componentes do que com vários componentes que poderiam conter ou que neste exemplo estão contidos nesse circuito número 1. Ok? O nome de Teorema de Thevenin foi dado em homenagem a Léon Charles Thevenin, que foi quem bolou, quem descobriu esta simplificação, essa abstração. Ok? Bom, vamos partir para um circuito um pouquinho mais complicado, que vocês vão gostar um pouco mais do nosso Thevenin. Vamos lá?